Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Segundou parceria. E como sempre em todo início de semana, quero começar te desejando a melhor semana possível, que tua semana seja repleta de coisas boas. Panto-te com o mínimo de estresse possível. Porque convenhamos, né? Nos dias de hoje, não se estressar com nada é praticamente impossível. Hahaha, mas enfim. Bora pra nossa resenha? Então senta aí, mano. Pega teu café, se ajeita na cadeira. E bora conversar mais um pouco. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Sou só eu? Ou tu também tem a sensação de que o tempo hoje em dia não passa mais? Ele simplesmente voa? É sério, mano. Tu pisca, e o tempo passou. Quando tu vê, já acabou a semana. Já virou o mês. E dependendo da situação, já estamos perto do final do ano outra vez. Porque, bicho, é impressionante pensar nisso. Quando éramos crianças, o tempo parecia durar uma eternidade. Uma semana parecia não acabar nunca. Principalmente época de colégio. Hahaha, e isso naquela época era horrível, né? Tu acordava cedo. Ia estudar. Esperava a semana acabar. E parecia que sexta-feira nunca ia chegar. Era impressionante. Mas por outro lado, quando chegavam os momentos bons, a sensação era exatamente a mesma. Férias, feriado, final de semana, viagem. Tudo parecia durar muito mais. Putz, mano. Parecia que não acabava nunca. E aí era maravilhoso, né? Brincadeiras que iam longe, dias leves, sem preocupação nenhuma. Só aproveitando. Bons tempos. Mano, eu lembro, por exemplo. Aliás, eu sou extremamente ansioso, hahaha. E deixa eu te contar uma história aqui. Da primeira vez que eu fui no Play Center. Tu conhece, né? Ou pelo menos lembra. Era aquele parque que ficava lá em São Paulo. Na Marginal Tietê. Meu irmão, como eu tinha vontade de conhecer aquele lugar. Só que meus pais nunca me levaram. Nunca. E eu acabei indo uma única vez. Mas foi a vez, hahaha. Porque sinceramente, aquilo era quase um sonho de infância pra mim. E o melhor? Ou pior, né? Hahaha. Era um passeio de final de ano com a escola. Tava tudo marcado. Tudo certo. Só que justamente no dia, choveu absurdamente. Resultado? Passeio cancelado. Adiado em uma semana. Meu irmão, tu consegue imaginar minha ansiedade naquela época? Porque a minha vontade de ir naquele parque era gigantesca. E aí chegou a véspera do passeio. Puta merda, mano. Que dia que parecia não acabar nunca. Eu olhava pro relógio. Esperava dar a hora. E parecia que o tempo simplesmente travou. Aí finalmente chegou o grande dia. Pergunta se eu não acordei antes da hora. Claro que acordei, hahaha. Fiquei completamente agoniado. Esperando o momento de finalmente sair de casa. E mano, só sei de uma coisa. Foi um dos melhores dias da minha vida. Sem exagero. Realização completa de um sonho. Foi divertido demais. Demais mesmo. Mas esse é só um exemplo. Eu tenho vários. Por exemplo, férias de verão. Eu costumava passar praticamente sempre na praia. Sempre mesmo. Era tradição. Opinador era ricão então. Ia pra praia todo ano. Nada, mano, hahaha. Eu tinha contatos. A família da minha madrinha tinha casa lá. E eu sempre ia junto. E cara, como parecia uma eternidade. As férias simplesmente não acabavam. Dias e dias, curtindo. Sem preocupação. Sem compromisso. Só vivendo. E era bom demais. E tem outra lembrança que eu acho maravilhosa. Eu lembro de um dia específico. Eu tava em casa. De férias. E meu pai perguntou se eu queria ir trabalhar com ele. Eu falei que não. Preferi ficar em casa mesmo. Porque tinha um filme que eu queria assistir. Beleza. Esperei. Assisti o filme. Curti. Só que depois, fiquei completamente sem nada pra fazer. Nessas férias em específico, eu fiquei em casa. E meus amigos tinham viajado. Ou seja, depois do filme não tinha ninguém pra brincar. Nada pra fazer. A casa em silêncio. Aí eu lembro bem. Desliguei a televisão. Deitei no sofá. Fiquei olhando pro teto, sem fazer absolutamente nada. E acabei de sem pegando no sono, sem nem perceber. Depois acordei assustado. Sabe aquela sensação? Meu Deus! Dormi demais. Que horas são? Levantei correndo para olhar.
achando que tinha passado um tempão. Fui ver o relógio. Não tinha se passado nem 3 horas, hahaha. E aquilo me marcou. Porque quando a gente é criança, parece que o tempo realmente demora muito mais para passar. É impressionante. Esses são só 3 exemplos meus, que mostram exatamente isso. Quando somos crianças, o tempo parece durar uma eternidade. Aliás, já vou começar a mendigância cedo hoje, hahaha, enquanto a gente continua nossa resenha. Já deixa aí nos comentários alguma história tua, de alguma época, onde parecia que o tempo simplesmente não passava nunca, porque eu tenho certeza absoluta que tu tem pelo menos uma memória assim. Algum momento, alguma viagem, alguma expectativa, algum acontecimento. Todo mundo tem, sem exceção. Mas enfim, né? Como já conversamos antes, quando se é criança, o que mais se quer? Exatamente isso. Crescer logo, virar adulto, ser dono do próprio nariz. Aquele pensamento clássico, quando eu crescer, vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Inocência pura. Hahaha. Ah, meu parceiro. Criança realmente é inocente demais. Porque se tu parar pra pensar, a gente obedece muito mais pessoas hoje, já adulto, do que obedecia quando criança. E aí a vida muda completamente. A gente cresce. Começa a acumular responsabilidades. Precisa se formar em alguma coisa. Precisa trabalhar. Precisa buscar estabilidade. Precisa começar a se virar sozinho. E dependendo da situação, precisa sustentar família também. Cumprir obrigações. Assumir responsabilidades maiores. E para quem quer continuar evoluindo, ainda precisa continuar estudando. Se reinventando, e aí sem perceber. A vida inteira vira uma eterna rotina. E sejamos honestos, a vida sempre teve rotina. Isso é inevitável. Mas convenhamos, a rotina adulta pesa bem mais, porque a rotina de uma criança, mesmo existindo, é muito mais leve, muito mais maleável, muito mais flexível. A de adulto não. É compromisso atrás de compromisso. E bicho, vou falar um pouco de mim de novo aqui, porque hoje esse papo tá bem pessoal, hahaha. Eu já sou adulto, pai de família, CLT, vida corrida, e mesmo assim, eu tô aqui tentando me reinventar. Tentando correr atrás de um sonho antigo meu, que é de alguma forma, ser conhecido, ser reconhecido, construir algo meu. É meu irmão, hahaha. Eu já quis muito isso. E acho até que já mencionei isso em outros papos nossos. Talvez naquele vídeo sobre sonhos. Talvez no papo sobre dublagem. Tu deve lembrar, mas o ponto principal é o seguinte. Meu dia normalmente começa por volta de 7:30 da manhã. E costumeiramente, só vai terminar depois da meia-noite. Quase sempre assim. E sabe quanto de todo esse tempo do meu dia eu realmente passo fazendo algo que eu queira? Talvez umas 3 horas no total. E olha lá. Porque a maior parte do tempo tá comprometida com obrigação. Aí pensa comigo. Se eu durmo em média umas 5 horas, e somando tudo, talvez eu tenha umas 8 horas no dia, entre descanso e tempo livre. Mas um dia inteiro tem 24 horas. Ou seja, meu parceiro, na prática, só 1/3 do meu dia realmente me pertence. E mesmo nesse 1/3, eu ainda preciso separar uma parte para simplesmente descansar, hahaha. Aí tu pode estar pensando agora. Ok, opinador? Mas no final de semana tu não consegue fazer só o que tu quer? Hahaha. Meu amigo, quem dera fosse simples assim, porque teu parceiro opinador aqui, quando não tá trampando no CLT, tá trampando em casa. É roupa pra lavar, casa pra arrumar, mercado pra fazer. Responsabilidade continua existindo, é óbvio. No final de semana sobra mais tempo. Isso sem dúvida. Mas foi justamente pensando nisso que eu acho que encontrei o verdadeiro ponto dessa nossa conversa de hoje. Porque no final de semana, a gente consegue administrar melhor o próprio tempo. A gente faz as coisas no nosso ritmo, na nossa ordem, no nosso controle. Durante a semana não. Durante a semana, nós temos obrigações fixas, ponto horário para cumprir, compromissos definidos, demandas surgindo toda hora. E tudo que a gente faz
É tentar terminar rápido. Para quê? Para poder finalmente chegar naquele momento. Naquelas poucas horas do dia. Onde a gente consegue fazer alguma coisa que realmente queira fazer. Nem que seja por pouco tempo. E mano, talvez o ponto principal seja exatamente esse. Tente. A gente perdeu completamente o controle do nosso próprio tempo. Porque o tempo em si, a gente nunca controlou. O tempo não passa mais rápido. Nem mais devagar. Ele simplesmente passa. Nosso dia continua tendo as mesmas 24 horas. Que o dia de uma criança também tem. Nada mudou nisso. A diferença real é o que a gente faz com essas horas. Ou melhor dizendo, o quanto dessas horas realmente pertencem a nós. E eu acho que aí tá a grande diferença. E mano, sem querer parecer repetitivo, mas eu acho que a tecnologia também ajudou a piorar bastante isso. Mesmo que ironicamente, ela devesse fazer exatamente o contrário, porque pensa comigo. A tecnologia deveria facilitar nossa vida. Ela deveria ajudar a economizar tempo. Ela deveria justamente nos permitir ter mais tempo livre. Era essa a lógica, né? Só que aconteceu algo curioso. Ao invés de usar o tempo que sobrou para descansar mais, para viver mais, para aproveitar mais a vida, a humanidade decidiu outra coisa. Decidimos simplesmente produzir mais. A tecnologia agilizou processos. Então, começamos a trabalhar mais, produzir mais, exigir mais, criar mais demandas, e o tempo voltou a faltar. Aí mais tecnologia surgiu. Mais processos ficaram rápidos. Mais tempo parecia sobrar. E o que fizemos? Exatamente a mesma coisa. Voltamos a produzir ainda mais. E isso virou praticamente um ciclo infinito. Sempre tentando acelerar tudo. Sempre tentando fazer mais. Sempre tentando ganhar tempo. Mas, curiosamente, parece que temos cada vez menos dele. E aí nós adultos vivemos praticamente presos nisso. Pensando em responsabilidade. Pensando em conta para pagar. Pensando em compromisso. Pensando no que precisa ser resolvido amanhã. Sempre assim. E o mais curioso é que até no descanso, a gente continua pensando em obrigação. Tu chega no final de semana e fala: beleza, vou descansar, mas nem isso vem sem planejamento. Hahaha, porque até no descanso, nosso cérebro continua funcionando assim. Ah, vou acordar um pouco mais tarde. Aí assim que eu levantar, vou fazer isso. E depois aquilo. Aí se tudo der certo, até tal horário eu termino tudo. E finalmente vou descansar. Olha como é curioso isso. A gente literalmente planeja até o próprio descanso. Ou seja, nós adultos acabamos não nos dando tempo para simplesmente viver o tempo. Parece que estamos o tempo inteiro correndo atrás dele, tentando alcançar alguma coisa. Sempre. Já quando somos crianças, não. Não temos essas preocupações. Não temos boleto. Não temos responsabilidade pesada. Não temos esse pensamento constante sobre o próximo compromisso, sobre o próximo problema. E talvez seja justamente por isso que para as crianças o tempo passa com muito mais calma, porque elas vivem o presente. Elas vivem o agora. Enquanto nós adultos vivemos pensando no amanhã. E isso é um fato. Aliás, tem uma frase que eu costumo falar bastante quando converso sobre tempo, sobre vida adulta. E eu acho ela perfeita para esse papo. E talvez seja justamente por isso que para as crianças o tempo passa com muito mais calma, porque elas vivem o presente. Elas vivem o agora. Enquanto nós adultos vivemos pensando no amanhã. E isso é um fato. Aliás, tem uma frase que eu costumo falar bastante quando converso sobre tempo, sobre vida adulta. E eu acho ela perfeita para esse papo. E talvez por isso, para nós adultos, falte viver um pouco mais como crianças. E calma, não tô falando em responsabilidade não hahaha. Tu entendeu o ponto? Eu tô falando de nunca deixar morrer a tua criança interior, de continuar se permitindo ter momentos genuínos, momentos leves, momentos onde tu simplesmente vive, porque pode ter certeza. São justamente esses momentos que realmente ficam marcados na nossa vida.
E eu sou capaz de apostar contigo uma coisa. Tu dificilmente lembra o que almoçou ontem, ou anteontem, ou semana passada. Mas em compensação, se tu se permite viver momentos especiais, momentos diferentes, momentos intensos, tu lembra perfeitamente deles. Por exemplo, eu. Tu lembra que eu já falei aqui, do dia que eu fiz aquele cosplay de Power Rangers? Nem vem reclamar, porque faz tempo que eu não falava disso aqui. Mas tá vendo como isso é curioso? Eu não lembro a data exata daquele final de semana. Mas eu lembro perfeitamente da sensação que eu senti vivendo aquilo. E isso é muito significativo. Eu lembro da expectativa. Eu lembro da felicidade. Eu lembro exatamente do quanto aquilo foi especial para mim. E olha como isso prova justamente tudo que estamos falando hoje. Eu lembro de me vestindo pro evento. Eu lembro da sensação de finalmente estar ali. Eu lembro de conhecer os dubladores. Eu lembro de conhecer o Detonator. Tudo isso ficou marcado. E até hoje, eu lembro exatamente do que ele falou pra mim quando me viu. O cara é resenha demais, hahaha. Foi só um final de semana. Mas foi muito mais do que isso. Porque foi um momento onde eu simplesmente me permiti viver. Me permiti aproveitar. Me permiti viver como criança de novo. Sem preocupação. Sem obrigação, só curtindo o momento. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando mais para nós hoje. Ter mais momentos assim. Momentos que realmente importam. Momentos que quebram a rotina. Momentos que nos fazem viver de verdade. Por isso, meu amigo, sempre que possível, se permita viver esses momentos. Porque no final das contas, são justamente eles que realmente valem a pena. É claro, temos nossas responsabilidades. Temos nossos compromissos. Isso faz parte da vida. Mas sinceramente, se a gente não viver um pouco como quer, qual a graça, né? Porque viver o tempo inteiro, só cumprindo obrigação, só correndo atrás de responsabilidade, só sobrevivendo, sem realmente viver, parece meio triste demais. Então, minha parceria, chegamos ao final de mais uma resenha por aqui. Sente. E como sempre, final de papo significa o quê? Exatamente, haha, nosso clássico momento. LIASC, like, inscrição, ativar o sino e compartilhar. Tu já conhece a tradição do boteco. No mais, meu parceiro, muito obrigado mesmo por tirar um tempinho do teu dia para vir aqui trocar essa ideia comigo. Isso significa muito para mim. Um grande abraço para ti. Obrigado sempre pela companhia. Espero te encontrar novamente no nosso próximo papo, no nosso próximo encontro aqui. Valeu, fui!